Outro assunto que eu gostaria de falar, porque é importante você ter a presença do profissional para tocar nesse assunto, no bate-papo que eu tive com o prefeito ainda no início dessa semana, ele falou a respeito de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e não voltaram para tomar a segunda dose. E isso, acho que vai de pessoa para pessoa, mas a preocupação é que essas pessoas não tenham perdido aí, não, ou talvez não estão acreditando tanto no potencial dessa vacina. Gostaria que o senhor falasse no seu ponto de vista do profissional que é a respeito da importância de selar aí com a segunda dose, aumentando a imunidade e protegendo a si próprio e também as pessoas que rodeiam. Infelizmente, não existe uma outra forma de se proteger a não ser vacinar. Algumas pessoas falam assim: eu não quero vacinar. Aí eu dou o exemplo seguinte, até já falei isso numa outra live aqui com a gente, mas só para salientar. Nós estamos numa guerra. E nessa guerra tem um rio, nesse rio está cheio de crocodilo e tal. Você não tem como entrar no rio, porque senão você vai ser devorado pelos crocodilos. Existe uma ponte velha que une os dois lados. E tem um exército atrás querendo te pegar. Tem duas alternativas. Ou você fica, o exército te pega e você vai morrer. Ou você pula no rio e é devorado pelo crocodilo. Ou você arrisca passando pela ponte. Eu acho que a maneira mais inteligente é passar pela ponte. Mas se a ponte despencar, se eu cair da ponte, é uma tentativa. Se você ficar ali, o exército vai te pegar. A doença é como se fosse esse exército. Ele está atrás de você, está em todos os locais e você deve fazer alguma coisa. Se você não se vacinar, você vai estar se entregando de mão beijada para que o exército inimigo te pegue. Então, a vacina é a ponte velha. É aquela ponte que a gente tem medo de passar, tem medo de cair, mas não existe uma outra alternativa. Então, por mais que a pessoa possa vir a ter algum efeito colateral da vacina, é muito melhor do que vir a ter a Covid e ter o risco de agravar. Quando a pessoa toma a primeira dose, somente a partir da segunda dose, 15 dias após ela, é que a gente pode dizer que o sistema imunológico produziu uma quantidade de anticorpos suficientes para te proteger. Então, quando a pessoa faz a primeira dose só, é como se ela tivesse atravessado a ponte parada no meio. Ou seja, ela não foi do outro lado, ela não atingiu o objetivo. Então, não adianta, não é inteligente fazer isso, porque você não se vacinou completamente, acha que está imunizado e não está, e o exército continua tentando te pegar. Então, essa analogia que eu fiz com a ponte é como se a pessoa te parasse no meio e não quisesse prosseguir. Então, é essencial que faça, mas eu passei mal, tomei, meu braço doeu, eu tive um quadro gripal. Antes o braço doer, antes ter um processo gripal do que vir a ter a Covid, que com certeza é muito mais grave. A vacina nunca zera a chance da pessoa pegar a doença. Não existe nenhuma doença que seja zerada completamente com o uso da vacina, mas ela diminui muito o risco de desenvolver a doença. E uma vez você pegando, tendo a doença, ela vai ser mais branda. Isso é o intuito. As pessoas falam assim, mas eu sou contra a vacina, mas todo mundo esquece que quando nasce, todo mundo toma um monte de vacina que faz parte do calendário vacinal e ninguém é contra. E todo mundo, por exemplo, quando a criança entra na escola, eles pedem o calendário vacinal. Se a criança não estiver com as vacinas em dia, ela não consegue nem sequer fazer a matrícula na escola. Então, eu não entendo porque algumas pessoas são tão contra a vacina. Mas tal pessoa tomou a vacina e morreu. Na realidade, não tem nenhuma comprovação que a pessoa tenha morrido da Covid. Eu tenho um conhecido próximo que faleceu depois de ter tomado a vacina, mas foi de tanto estresse. Ele estava tão ansioso para que a vacina fosse tomada, a pressão dele tinha sumido, ele já era um paciente coronariopata, chegou no dia da vacina, ele ficou tão ansioso, ele faleceu. Teve um infarto e morreu, ou seja, não foi a vacina. Com certeza, o pessoal ia colocar na conta da vacina. Até porque quando a pessoa aplica, a vacina ela leva alguns dias para dar uma reação, não é instantâneo. Então, esse indivíduo que supostamente faleceu, faleceu de quê? De tanta ansiedade. Ele infartou e morreu, só para te dar um exemplo. Então, as outras doenças, às vezes, se confundem e sempre jogam no lombo dos efeitos da vacina. Então, a gente tem que saber separar o que é verdade e o que não é, o que é fake news e o que não é.
Mas fica a dica de vacinar sempre, a nossa única alternativa de vencer o vírus.